módulo relativamente simples. Se eu pudesse elencar aqui os módulos simples ali da sua prova, eu falaria tranquilamente módulo 13 e módulo 4. Por que um módulo simples, né? Como assim, Léo? Quer dizer que pô, tá fácil, né? Como que funciona? O que é essa parte mais simples do módulo 4? Nós temos basicamente duas modalidades de questões e nós temos um nível de abrangência de conteúdo menor do que lá os módulos 2, por exemplo, módulo 1, que é muita coisa, né? Aqui são algumas modalidades específicas de seguros, né? São as principais modalidades de seguros e formas de abordar ali bem definidas ali pela prova. O que eu estou querendo dizer, né? O que são essas formas de abordar? Uma questão de seguro, pessoal, ela vai vir basicamente de duas formas na sua prova. E aqui eu vou até dar uma visão de percentual aqui para vocês. A gente vai encontrar questões de fundamentos gerais, ou seja, questões que abordam ali regras, abordam ali princípios, abordam conceitos gerais de seguros. E para você responder ali, né, qual alternativa correta está ali de acordo, né, com aquele conceito, ou ela vai te trazer ali um produto, né? Uma estratégia ali de seguro. E dentro dessa parte de produto, pode ser uma questão de regrinha de produto especificamente ou uma questão de case, tá? Se eu pudesse elencar aqui para vocês, eu falaria tranquilamente que a gente encontra aqui no módulo 4 uma proporção mais ou menos ali de uns 80% aqui, tá? E deixa eu até colocar desse outro lado aqui, ó. De uns 80%, na verdade é o contrário, vamos lá. De uns 80% aqui, tá? E de uns 20% aqui no módulo 4. Ó, 80% em produtos e estratégias de seguros e uns 20% de fundamentos gerais de seguros. Dentre este percentual aqui de 80% para produtos e estratégias, boa parte, mais da metade ali, serão questões de cases, situações. Trouxe algumas ali na nossa semana CFP, inclusive de resolução, todas elas de cases, tá? De situações. O que são situações? Ele me dá ali, por exemplo, um empresário, e esse empresário ele está muito preocupado com a possibilidade de um eventual erro operacional, ele quer reprimir ali, ele quer possibilitar uma cobertura do risco da atividade dele, que ele pode tomar alguma decisão, eventualmente, ele exerce ali uma atividade com muita responsabilidade, que possa vir a gerar ali um processo judicial. Ele pode vir, eventualmente, a causar algum dano, né, físico, algum dano ali, alguma pessoa, alguma atuação adicional no trabalho dele. E ele quer se proteger, caso isso aconteça, porque é uma linha muito tênue ali no trabalho dele, ele quer se proteger caso ele seja processado. Qual seguro é o ideal para essa situação? E ele vai te trazer seguro de vida, seguro empresarial, seguro responsabilidade civil, D&O, né, Directors and Officers, ou seguro ali, e aí ele pode trazer algum outro, seguro de vida com sócios como beneficiários. Isso é válido para também profissionais como médicos, dentistas, quem mexe ali, por exemplo, quem atua com procedimentos faciais. Então, esse tipo de situação é muito clássica na sua prova. Seguro automóvel, por exemplo, ele vai te dar ali uma situação, vai perguntar se tem cobertura a terceiros. Pô, seguro automóvel, ele é um seguro patrimonial, assim como o seguro empresarial, que eu já vou falar um pouquinho mais dele. O seguro patrimonial, ele tem como objetivo proteger o bem físico, né? O automóvel, nesse caso. Para ele ter cobertura a terceiros, ele precisa da responsabilidade civil facultativa veicular, tá? Então, são pontos ali de regrinhas que tangenciam ali em questões de cases, de situações num seguro de vida. Cobertura de passageiro, num seguro de modo geral, né? Vida, automóvel, dentre outros. Cobertura de passageiros, vai cobrir tanto o motorista quanto os passageiros. Nós já falamos do seguro APP, né? O seguro que tem de fato esse objetivo de proporcionar cobertura aos passageiros e ao condutor também em um caso de acidente. Então aqui é somente alguns dos exemplos que a prova pode te trazer. Vamos passar ali por alguns dos tópicos para a gente, né, seguir aqui uma trajetória. Então, na parcela de fundamentos gerais, deixa eu só colocar ele aqui na tela, deixa eu apagar esses rabiscos. Na parte de fundamentos gerais,
costuma vir muito pouco, tá? Quando vem a parte de princípios, né? Por que são os princípios de seguros? O princípio de ser previdente, de eu me prevenir contra um determinado risco. Esse risco ele tem ali o conceito da incerteza, né, quanto a esse risco. E também o mutualismo, que é aquela forma do contrato mútuo de seguro, né, do mutualismo do seguro, de todos contribuírem ali para um bem comum, digamos assim, para uma cobertura comum ali dentre aqueles segurados. Tá? Pode vir ali alguns conceitos sobre os órgãos reguladores, então bem pouquinho ali, aí aquela parte que a gente já conhece de Conselho Nacional de Seguros Privados, né, que tem a parte ali de órgão normativo, de estabelecer as regras, as diretrizes, e a seguradora, por sua vez, ela aplica, ela fiscaliza, ela atua ali no dia a dia. É como, por exemplo, um CMN e um banco central, tá? E na ponta final nós temos, nesse exemplo, temos os bancos, e no mundo de seguros nós temos as seguradoras. Tá? Então são algumas das formas que podem aparecer. Assim como outros conceitos como resseguro, cosseguro. Né? O resseguro é o que a gente chama do seguro, né? Ou seja, a seguradora ela tem ali, e isso acontece principalmente para controle do limite de exposição que aquela seguradora precisa ter, né? Do limite que ela consegue assumir de riscos, e aí ela faz um seguro, né, de um risco que ela está assumindo, é o resseguro, tá? Que é diferente do cosseguro. Cosseguro, né? Sempre que tem esse co na frente, cosseguro são duas seguradoras para um mesmo risco, tá? Cobrindo o mesmo risco, cobrindo uma mesma situação. Então, é diferente. Assim como a gente tem num terceiro nível, né? Então a gente tem um seguro convencional. Disso a gente passa ali para um resseguro, né, quando faz sentido para a seguradora, devido ali o seu limite técnico de assunção a riscos. E a gente tem uma terceira camada, que é ali a chamada retrocessão. Né? Então é a terceira camada de proteção, quando a resseguradora também protege ali o risco assumido. Então são alguns conceitos específicos que podem cair em prova. Eu vou relembrar alguns deles aqui para vocês. Né? Então quando a gente olha ali no tópico, por exemplo, um que certamente pode cair, tem bastante chance de cair, é a parte de nulidade, prescrição e subrrogação. Nulidade, tudo que torna o contrato de seguro nulo, ou seja, não é passível de indenização. Não pode ter mais indenização. O que são esses casos que tornam nulo? Fraude, principalmente fraude. Então, ele omitiu ali, o segurado omitiu uma informação no ato da contratação do seguro. Ele forjou uma situação ali para agravamento do risco em um seguro. Tinha uma enchente logo à frente. E o que ele fez? Ele pegou e acelerou o carro e entrou na enchente de propósito para gerar ali um determinado dano e para pedir ali a reparação total, né, a indenização total pela seguradora. E isso, quando notado pela seguradora, vai caracterizar a nulidade. E como característica da nulidade, não é passível de indenização. Então, esse é um conceito que pode vir ali em algumas questões. A prescrição. Prescrição é o tempo que você tem para recorrer à sua cobertura no seguro, que geralmente é de 3 anos ou de 1 ano para alguns seguros, tá? Conforme Código Civil, no seu artigo, se eu não me engano, 246, tá? Então a prescrição é o tempo que você tem para recorrer à sua cobertura. Se eu levo, por exemplo, num seguro de vida 4 anos para recorrer na seguradora, prescreveu, né? Então o conceito de prescrição, o tempo hábil que você tem para recorrer àquela cobertura, para recorrer àquele contrato junto à seguradora. E, por fim, a subrrogação. Subrrogação é o direito que a seguradora tem, ela subrroga-se do direito de buscar ali, de acionar o causador do dano para ter a reparação do valor que ela teve que indenizar ao seu segurado. Então teve um acidente de carro. Tá uma pessoa, né, dirigindo um carro, esse cara aqui, né, tá dirigindo um carro, ele é um segurado. E veio outro carro, né, outra pessoa e gerou aqui, bateu no carro do segurado. A seguradora vai indenizar, ela vai indenizar esse aqui, tá, que é o segurado dela. Mas ela subrroga-se do direito de acionar o causador do dano, para tentar reparar ali a indenização que ela teve. Então é uma possibilidade que a seguradora tem. Tá?
Isso vale seja para seguro automóvel, seja para seguro residencial, para vários tipos de seguros, tá? A prova não costuma aprofundar muito, na verdade, nesses conceitos. É importante que a gente conheça, porque pode sim cair questões, a gente já viu questões aqui nessa linha, tá? E aqui a gente tem a parte mais importante da prova, que são as regrinhas de seguros, né? As diferentes regrinhas dos vários seguros. O ponto que eu sempre gosto de trazer é: já vimos prova que tivemos ali maior parte das questões sobre seguro de vida. Agora, já houveram provas também que veio duas questões sobre seguro de vida. E caiu bastante ali seguro rural, seguro de garantia, seguro responsabilidade civil, automóvel, residencial, seguro saúde, que é diferente de plano de saúde. No plano de saúde você tem uma estrutura ali à sua disposição, né? Você tem uma estrutura proprietária do plano. O seguro saúde você pode utilizar qualquer estrutura e você tem ali o reembolso. São modalidades diferentes, tá? Então, o que eu falo aqui é importante a gente conhecer, vocês conhecerem e entenderem ali as principais coberturas, as principais características das modalidades dos seguros que são abordados na prova, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do de vida, né, o seguro vida, a gente tem a modalidade temporário, a gente tem a modalidade vitalícia, a gente tem a modalidade ali do DOTAL, né, o DOTAL puro, somente sobrevivência, o DOTAL misto, sobrevivência e morte. Então tem essas modalidades. A prova ela vai abordar muitas vezes em forma de case aqui essas situações. Acidentes pessoais. A gente falou nessa semana de uma questão de seguros de acidentes pessoais. Então acidentes pessoais, ele vai ter cobertura seja no Brasil, seja no exterior. Independente do segurado estar trabalhando, estar exercendo uma atividade profissional ou não. Claro, né? Se a gente está falando isso para seguro de acidente, seguro vida convencional, se a gente está falando de uma pessoa, de um segurado que pratica esportes radicais ou tem ali uma profissão considerada de alto risco, claro que isso vai interferir ali no prêmio, isso vai interferir nas condições do seguro, isso pode interferir na cobertura, na indenização ali daquele seguro. Então é importante a gente se atentar nos detalhes ali da questão, nos detalhes do enunciado, para entender se a cobertura ela terá ou não, né? Vai ter ou não cobertura para aquela determinada situação. Essa semana, por exemplo, a gente resolveu uma questão que envolvia ali a parte de invalidez, se eu não me engano, era até de seguro de acidentes pessoais. Invalidez permanente e invalidez temporária, né? E aqui, a seguradora, na questão, no caso, a seguradora recusou a indenização. Por quê? Porque não afirmava no enunciado se a cobertura foi contratada para ambos, invalidez permanente, né, permanente ou a temporária, total permanente, né, ou total temporária. Neste caso, a gente tem que se atentar, porque não necessariamente terá uma cobertura, apenas no que foi contratado ali em apólice. Tá? Então são pontos de detalhes que podem fazer a diferença na hora da sua prova. Né? O responsabilidade civil é um desses exemplos. Ele vem ali, geralmente, nas questões de seguro automóvel, pode vir também em outros cases ali, outros ecossistemas de enunciados. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Já veio ali, tem aquela clássica questão, vou citar duas. Tem aquela clássica questão de um segurado que ele tem ali uma empregada doméstica e essa empregada, por alguma situação ali, ela deixou cair alguma coisa e essa alguma coisa gerou ali um dano no carro do vizinho, né? No quintal do vizinho ali, do apartamento, do imóvel, seja o que for. E aí, né, como que o seguro ali, ou residencial, e ele envolve com a responsabilidade civil, vai cobrir nesses casos. Então é importante que a gente conheça essas regrinhas. Outro exemplo que já vi cair em prova, exemplo do restaurante. Então ali um funcionário do restaurante, né, gerou ali, deixou cair alguns copos, né, deixou cair ali algumas louças e gerou danos, né, machucou ali outras pessoas. E essas pessoas processam o restaurante. Né? E aí ele questiona, né? Ele apresenta inclusive as regras do seguro empresarial. Né? Pô, ele tem um seguro empresarial, vai ter cobertura? Não necessariamente, na verdade não vai ter, se ele tiver somente um seguro empresarial convencional. Por quê? Porque o seguro empresarial, ele é um seguro patrimonial, assim como o seguro automóvel. Ele é um seguro da planta da empresa, da firma, do imóvel, do restaurante, da situação, do físico ali, do imóvel físico.
Para ter ali uma cobertura contra terceiros, eu já preciso da responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, eu abordo bastante sobre esse seguro, porque ele vai vir ali, seja numa questão 100% dele, ou impermeado ali, dentre outras questões, envolvendo seguro de vida, envolvendo acidentes pessoais, envolvendo ali situações diferentes. E a gente tem também, para finalizar aqui, essa pincelada aqui por parte aqui dos seguros, as outras modalidades. Quando a gente fala ali, por exemplo, do seguro rural. O seguro rural, ele é um seguro também patrimonial, né? Quando eu falo patrimonial, a gente tem basicamente duas modalidades, né? A gente tem algumas modalidades, na verdade. Então, a gente tem a modalidade vida, né? De proteção à vida, como o próprio seguro de vida, como acidentes pessoais, que é uma modalidade vida. E a gente tem os seguros patrimoniais, né, que visa a proteção do bem. É o seguro do automóvel e é o caso do seguro empresarial. E a gente tem até, se a gente for estender aqui, a parte de responsabilidade civil, que ele não visa, né, ele visa principalmente suprir ali os danos que, caso aconteçam ali, sejam processados judicialmente, né, pelo segurado. Então, no seguro patrimonial é o caso do empresarial, e aí já vi algumas situações, por exemplo, de um incêndio ali de uma determinada empresa, do uso ali dos famosos sprinklers, né, que são equipamentos de proteção a incêndio ali nas empresas. Então, a prova ela pode trazer essas questões mais diferentes para a gente encaixar ali nas regrinhas de produtos, né, na regrinha de qual seguro será viável para essa situação. Então, não se esqueça, né? Quando a gente fala de, aqui abordando mais uma vez o vida e o empresarial, do empresarial é a proteção do bem, né? Do prédio, da companhia, e o vida a gente já pode ali entender como a proteção da vida, quando ele envolve o empresário, né? Um sócio, aí a gente já fala de que ele vai ter, quando a gente está falando uma situação de um sócio que ele quer ter ali uma cobertura caso outro sócio venha a falecer, qual que é o seguro ideal? É o seguro de vida, com os sócios como beneficiários, para que esses sócios possam comprar a participação do sócio que venha a falecer. Né? E aí não tem o risco de entrar ali um herdeiro, né, do sócio falecido que não tenha condições ali de exercer controle na companhia. Então essas diferenças, esses nuances ali são muito importantes de vocês relembrarem na hora das questões de seguros, tá? Do qual majoritariamente vai vir ali sobre produtos e estratégias, tá? Então é importante que a gente conheça. Então, acho que falamos aqui de forma bem resumida, aqui de forma geral, aqui de todas essas modalidades, tá? Seja vida, seja patrimonial, sejam as regrinhas ali adicionais. A prova de seguros é uma prova curta, são algumas questões, a parte da tarde ali é mais curta ali em termos de questões para cada módulo, né? Não é um módulo tão cansativo quanto a parte da manhã, mas é uma prova que demanda, embora tenha ali, né, uma simplificação perante os outros módulos, demanda bastante atenção para você saber enquadrar corretamente o que a questão está te trazendo com o que é a modalidade de seguro correta para aquela questão. E para isso a interpretação é muito importante e o conhecimento das regrinhas e saber diferenciar um seguro do outro, uma cobertura da outra, uma característica da outra, é muito importante, assim como a gente abordou aqui. O que é vida, o que é patrimonial, quando tem que ter responsabilidade civil, quando não precisa, porque ele não está falando de um dano de responsabilidade civil, mas sim de um seguro de garantia de contrato, por exemplo. Então, essas definições, essas nuances aqui, esses diferentes pontos de vista, eles definem aqui a sua performance no módulo de seguros. Fechou? Pessoal, então falamos aqui rapidamente da parte de seguros. Um ponto muito importante aqui para vocês é pautarem a interpretação junto com as regrinhas ali.